O programa está oficialmente aberto hoje, dia 23 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ler um livro? Sim, um livro sobre ficção científica. Leia este aqui, ó. A Noite das Intrusas ou o Retorno de Zé Jedi. O meu novo livro aqui, ó. Tem até código de barra. Esse livro aqui é um romance de ficção científica que conta a história de Gonçalo Mariano e Ricardo Castro, que eles saem na busca pela verdade sobre o caso Varginha. Sim, aquela nave que foi derrubada pelo NORAD, próximo a Varginha, e cujos tripulantes, pelo menos os que sobreviveram, se escafederam. Sim. E um deles foi visto por 3 moças na cidade de Varginha e deu aquele quiprocó que está até hoje aí e não tem fim. Ou será que tem? Será que tem? Será que há a conclusão do caso neste livro aqui? Não sei, você tem que ler. Ah, o seu autor, mas se eu ficar contando a coisa que ninguém vai ler. Todavia, esse livro ele é composto por uma série de investigações que eu faço. Investigações de ordem ufológica, paranormal, teorias da conspiração de todo tipo e por aí vai. Muitas dessas investigações eu decidi preservá-las dentro da ficção. Por quê? Porque eu não vou ter tempo em vida de concluir essas investigações. Elas vão ficar preservadas, seriam como uma cápsula do tempo para os buscadores da verdade do futuro, a fim de que eles possam concretizar e, quem sabe, lançar A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, parte 2. E esse nome aqui é interessante, né? São 2 nomes. O que é isso? Na leitura do livro, vocês saberão. Depois eu vou fazer um programa especial só falando do nome do livro, que eu acho que vale a pena. É um nome curioso e vale a pena. Todavia, para adquirir o livro, é simples. É bem simples. Pois ele está disponível em todas as livrarias do mundo. Sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo o código de barra que eu já mostrei aqui? Esse código de barra garante que ele é universal, sim. Está à venda em todas as livrarias do mundo. Eu fui ver hoje de manhã até. Ele está à venda na Argentina, na Colômbia, no Peru, na Alemanha, na Itália, em Israel. Onde tiver uma livraria, ele estará. Se não tiver, é só pedir que logo ele será colocado na prateleira. Ok, gente? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante o programa de hoje. Muito obrigado. Ok, gente, hoje o programa especial é o primeiro de 3, que tratará do Guns N' Roses, pois o Guns N' Roses estará se apresentando na cidade de São Paulo. Bem, ele não vem com a formação original, mas vem com, pelo menos, a alma dela. Pois vem com Axl Rose no vocal, Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, e com Isaac Carpenter na bateria, novo integrante, e Richard Fortus na guitarra, Dizzy Reed nos teclados e Melissa Reese nos sintetizadores. Esses 3 últimos já acompanham, eventualmente, o Axl Rose por aí. Bem, hoje nós vamos tratar do início da coisa. Interessante. Vamos dar início ao programa e na sequência nós vamos conversando. Tem muito para conversar em relação a essa questão da formação. Porque a formação do Guns N' Roses é interessante. Vamos lá. Melhor ir lá.
Em 25 de outubro de 2025, na Arena Porto, em São Paulo, Guns N' Roses se apresentará dentro da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Porque o que você quer e o que você obtém são coisas completamente diferentes. Porque o que você quer e o que você obtém são coisas completamente diferentes. Que é baseado na paralaxe cognitiva, sim, uma teoria filosófica que foi explorada pelo professor Olavo de Carvalho. Eu não sei se é baseado no estudo do professor Olavo de Carvalho, mas a paralaxe cognitiva baseia-se nisso. Você tem uma ideia, ou seja, um princípio, onde a ideia nasce, e uma meta, onde ela se materializa. Nesse trajeto, ela vai passando por uma série de nuances que ou ela se materializa na margem de erro, ou se materializa no alvo, assim, na ideia dela. Contudo, ela nunca é concluída da forma como ela é concebida. Isso é o conceito da paralaxe cognitiva. Essas variações que vão sendo feitas. E o interessante é que essa turnê coincide com o aniversário de 40 anos da banda. Eu falo muito disso, fazer projetos de longo prazo, projeto de 40 anos. Os hebreus passaram 40 anos no deserto, ficaram rodando lá até chegar à Terra Prometida. Ou seja, a questão é, quando o Guns N' Roses foi idealizado, os seus mentores tinham o que eles pensavam, como eles imaginavam, sei que imaginavam o Guns N' Roses daqui, após o período de 40 anos. Esse período se passou. Será que aquilo que ele é hoje foi aquilo que ele foi pensado? Terei que conversar com eles para saber. Em todo caso, vamos avançar e vamos tentar nos aproximar do que eles pensavam à época. E para tratar desta banda Rubi, o Questra tratará de um evento que ocorreu em 1985, o primeiro show seu. Sendo que, em 6 de junho de 2020, no site Ultimate Classic Rock, publicado foi o artigo de autoria de Dave Lifton, alcunhado de a noite em que a formação clássica do Guns N' Roses fez seu primeiro show. Lendo-se que, nesta apresentação que ocorreu em 6 de junho de 1985, essa encarnação inicial se deu a partir do resto de duas bandas locais voláteis, o LA Guns, só que com Slash no lugar de Trace Guns na guitarra e Duff McKagan no posto de Ollie Bate no baixo e Rob Gardner na bateria. E o Hollywood Roses com Axl Rose no vocal e Izzy Stradlin na guitarra. Vamos entender um pouco que o Slash, você viu o Slash e o Duff McKagan que estão hoje na formação sobrevivente do Guns, digamos assim, eles não estavam na ideia original da banda. Era o Trace Guns, nós vamos falar da saída dele na sequência, e o Bate também sobre a saída dele na sequência. Nós vamos conversar disso nos próximos programas. Hoje vamos nos ater mais à questão inicial da gênese do Guns. Em 3 de abril de 2024, no site Dig Me Out, publicado foi o artigo de autoria de Jay Disiak, alcunhado de LA Guns. Lendo-se nele que, emergindo do fervor da cena musical de Los Angeles, o LA Guns nasceu em 1983, fundado pelo guitarrista Trace Guns, sendo que a banda rapidamente se tornou parte integrante do movimento glam metal, incorporando a sujeira e a arrogância da Sunset Strip de Hollywood. Sunset Strip é uma das principais avenidas de Hollywood. Em 28 de dezembro de 2022, no site West Hollywood, inclusive, só voltando a Sunset Strip, fica na West Hollywood, sim, no lado oeste de Hollywood. Lá também tem a zona leste, zona sul, zona oeste, igual São Paulo, fica tranquilo.
Então vamos lá. Em 28 de dezembro de 2022, no site West Hollywood, publicado foi o artigo alcunhado de O Legado do Rainbow Bar and Grill. Lembre-se que o Rainbow Bar and Grill, localizado no coração da Sunset Strip, é uma instituição do rock and roll há décadas. Todavia, o Rainbow foi inaugurado em 16 de abril de 1972, hora que o restaurante, que foi fundado por Elmer Valentine, Lou Adler e Mario Maieri, abriu com uma festa para Elton John, que havia feito sua estreia americana no Troubadour 2 anos antes. Isso aí aparece, inclusive, naquele filme sobre o Elton John, Rocketman, que ele aparece tocando piano, é no Troubadour, né? Que ele levanta voo, sabe lá. Mas guarde esse nome, Troubadour. Ademais, o Rainbow se tornou um ponto de encontro para músicos de rock e suas groupies durante a década de 1970. Posto que entre seus frequentadores estava Alice Cooper, Keith Moon, Mick Dolenz, Ringo Starr, John Lennon e Harry Nilsson. Todos, de Neil Diamond a Elvis Presley, podiam ser vistos no Rainbow, os quais se referiam a si mesmos como os vampiros de Hollywood. Doravante, à medida que as tendências musicais na Sunset Strip mudaram para o heavy metal na década de 1980, o Rainbow se adaptou e, por isso, foi mencionado em músicas como Sunset and Babylon, do Wasp, e Vampire, do L.A. Guns. O L.A. Guns faz uma referência ao Rainbow. Em 3 de abril de 2025, no site On Air, publicado foi um artigo de autoria de Emma Duckett, alcunhado de As Origens do Glam Metal. Antes da gente ir para o Glam Metal, a gente precisa fazer algumas ponderações antes. O rock, ele sofre uma transformação nesse período. Ele passa a incorporar o estilo, aquilo que passou a se chamar estilo de vida rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Ao extremo. A gente tem que entender que tinha muito traficante na parada. Tinha muito traficante na parada, gente. O negócio não era fácil. Eu falo sempre, o Woodstock, que a turma adora muito, o Woodstock foi um comércio de droga. E na questão do Rainbow, o Rainbow incorpora uma coisa que é do estilo de vida norte-americano, que é o quê? Chamar os roqueiros. Melhor forma de você divulgar um local é chamar os ícones do rock. E eu vou dar um exemplo disso só para ilustrar, antes da gente voltar para o glam rock, que, por exemplo, tem um documentário sobre o time do New York Cosmos. O futebol não é da cultura norte-americana, os norte-americanos não gostam de futebol, eles acham o futebol um pé no saco, e é um pé no saco mesmo. Eu assisti um jogo que acaba 0-0. Isso me lembra muito só, olha, divagação, o primeiro campeonato japonês de futebol, não. Aquele que o Zico jogou até, que chamam de J-League, que eles faziam os jogos, e os jogos tinham disputa de pênalti no final para não ter empate. E aí chegou na final com 2 jogos. Um time venceu o primeiro, e o segundo jogo, como acabou empatado, não tinha necessidade de ter disputa de pênalti, já que o resultado favorecia o time que venceu o primeiro. Então, eles fizeram tudo certo. Só não contaram que um campeonato que não foi feito para não ter empate, acabou com um empate no final. Coisa como é que é. Então, para atrair as pessoas, o que o Cosmos fez? Eles tinham um time com Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, Cruyff, o Cruyff não lembro se jogou lá. Tinha uma série de jogadores lá de altíssimo nível. Só que, como não atraiu, o que eles passaram a fazer? Convidar os astros do rock. Então eu lembro de uma cena, eu só lembro dessa cena, mas tinha mais gente. Tava o Elton John e o Mick Jagger lá sem camisa, lá assistindo o jogo, lá, debaixo do sol. E depois eles frequentavam os vestiários, tudo. Ou seja, para atrair o pessoal, eles utilizavam isso. Isso seria um expediente muito legal no caso dos Estados Unidos. No Brasil não funcionaria, porque aqui os roqueiros são os músicos de rock, a maioria deles é tudo bunda mole. É tudo bunda mole. É tudo de esquerda.
usuário de Lei Rouanet, usuário de droga. Lei Rouanet é uma droga mesmo. Tudo bunda mole. Então aqui não funcionaria isso. Vocês têm um bar, vou chamar os roqueiros. Essa cambada de bunda mole de esquerda lá não dá certo. Aqui não funciona. A gente precisa ter uns roqueiros mais raiz aí, roqueiro macho. Roqueiro macho. Por isso vamos para o glam rock. Falando-se disso, glam rock seria o rock glamuroso. Vamos lá. Em 3 de abril de 2025, no site On Air, publicado foi o artigo de autoria de Emma Duckett, alcunhado de As Origens do Glam Metal. Lendo-se que o Glam Metal começou a tomar forma nos anos 1970, misturando elementos do rock clássico, do punk e um toque teatral na linha de Ziggy Stardust, de David Bowie. Por outro lado, as bases foram lançadas pelos riffs distorcidos e pesados de bandas como Led Zeppelin e Aerosmith. Lembrando, o Led Zeppelin e o Aerosmith não eram bandas de glam rock, mas o som influenciou. Quando você fala influência, os caras gostam de ver aquele som e começam a repetir, principalmente os riffs muito marcantes. Enquanto pelo outro, se por um lado eram os riffs, pelo outro, personas extravagantes como Alice Cooper e os membros do Kiss deram aos shows de rock um espetáculo de brilho. Sim, eles trouxeram para o rock, o Alice Cooper, o Kiss. O Kiss não era do glam rock, mas eles trouxeram aquela aura teatral, virou um espetáculo mesmo. Deixou de ser um espetáculo meramente musical para se tornar um espetáculo também visual. E nisso tinha o Elton John também, que tinha aquelas roupas, criou-se toda uma aura de espetáculo, que não tinha isso. Antigamente o músico subia, você pega os anos 60, os Beatles com terno, tudo, com aquelas vestimentas, tinha a sua roupa de show, fazia o show, fazia parte do espetáculo, tudo. Contudo, ganhou aquela coisa teatral. O Kiss, por exemplo, o Paul Stanley quebrava a guitarra no final, o outro botava aquela... Jim Simon, botar aquela língua 10 quilômetros para fora lá, que a mulherada ficava imaginando umas coisas estranhas, né? E aí se aliou um som que veio se desenvolvendo, que aquela linha de rock que depois passou a ser o heavy metal que a gente tem. Temos, ao término dos anos 60, surge o quê? O rock progressivo. O rock progressivo nasce em Strawberry Fields Forever. Quem cria o rock progressivo são os Beatles. E quem cria o heavy metal também são os Beatles, a partir de Helter Skelter. Eles criam um conceito aliás, o conceito do heavy metal é mais anterior, que seria Twist and Shout, que é o ritmo se sobressaindo a melodia. Porque embora o pessoal essas bandas sejam músicos mais capacitados em estudo musical, em teoria musical, do que os músicos dos anos 60, embora sejam músicos muito bons, aquela turma dos anos 60, eles não tinham esse estudo musical que passou a fazer parte do rock a partir daí. O cara tocar violão clássico, desse entendimento. Mas vamos lá. E aí, com o fim dos anos 1970, a Sunset Strip em Los Angeles tornou-se um ponto de encontro ao influir no surgimento de clubes como The Trip, Whiskey a Go Go e Starwood. Se começou a se desenvolver um cenário, isso chama-se a cena. Um cenário para esse novo tipo de rock, um rock cheio de afetação. E aí, as primeiras bandas como Van Halen e Cat Riot criaram um hard rock com uma estética de alta energia, rebeldia e alimentada por sexo, muito sexo, aquela coisa sexual. O rock ganhou uma fervura sexual muito interessante. Não tinha muito viado no meio, claro, Freddie Mercury, Elton John, Mick Jagger, mas isso influiu. Enquanto isso, o Motley Crue entrou em cena com sua verve provocativa ao lançar os álbuns Too Fast for Love, em 1981, e Shout at Devil, em 1983, encharcados de uma mistura de desprezo e glamour. Sim, aí começa a nascer toda uma afetação. É aqueles caras com aquele cabelo tudo feito no cabeleireiro, passava horas lá com aquelas coisas na cabeça, cara. Negócio assim, impressionante.
E aquela banca, aquelas roupas grudadas no corpo, aqueles trejeitos, parecia umas lagartixas lá, aquela coisa provocativa e tal. Então o rock passou a adquirir uma outra dinâmica de esse estilo de vida rock and roll ganhou outro estilo. Era cabelão, o Bon Jovi, cara, você pega o cabelo dele, quanto tempo ele não passava fazendo aquilo. Isso é igual, cara, eu tava em Santos, outro dia faz tempo, eu peguei o ônibus, lá eu pego, pra ir pra minha casa, eu pego um ônibus que a gente chama de linha fúnebre, ele só passa por cemitério. E aí ele passa pelo cemitério da Filosofia e chega no cemitério da Areia Branca. E lá passando pelo cemitério da Filosofia, ele vai parando, no trânsito, ele parou diante de um cabeleireiro, cara. E tava tudo aqueles pagodeiros lá, todos negrão lá, com as toucas no cabelo lá de fora, quando touca no cabelo, que é pra descolorir, eu acho que já devia ter posto, tá pintando o cabelo, cara. Nossa, o cara dá risada, os caras olhando, Matheus, viram que era eu lá, Matheus, você tá zoando, hein, cara? Não, cara, olha que frescura, cara. Tem aquelas camisas lá de gangue, de comando, e com touca no cabelo. Pelo amor de Deus, cara, tá uma viadagem isso daí. Tá demais, cara, tá demais. Mas vai falar o quê? O rock também se tornou um palco cheio de viadagem. Claro. E aí... é daí que nasce esse novo cenário a partir do glam metal. Passa a influir. Você tem o heavy metal e você tem o glam metal. Você é uma junção dos dois que desemboca em uma das melhores bandas desse período, na minha opinião, que é o Guns N' Roses. O Guns N' Roses é uma soma de todos esses componentes que vem de Aerosmith, Led Zeppelin, vai pegando Ziggy Stardust, vai ganhando toda uma aura, embora o Guns não seja tão teatral assim. Tem elementos de teatralidade, com o Slash, com a Cartola, lá, o Axl Rose, tem elementos de teatralidade, mas não é tanto assim. Eles ficam mais na questão mais, digamos, sexual da coisa, aquela questão mais erótica, aquela erotização da coisa. Ok, gente? Por aqui eu encerro o programa de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde tem os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta por via indireta. Um deles já mostrei aqui, ó, gente. Isso aqui você acha em qualquer livraria, esse aqui não acha em qualquer livraria. Pode ver que ele nem tem código de barra. Esse aqui só acha no site. Vamos lá. Na arrecadação de fundos por via direta, estão aqui os links do meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Esse livro aqui é um livro infanto-juvenil, para quem está chegando agora, onde menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar. Aí tem meu outro livro falando de sexualidade, A Saga de Kid Winchester. Esse tem o link, mas ele também está à venda em todas as livrarias do mundo. Que é a história de um anão que é ator pornô. Gente, você quer ler uma coisa mais picante assim? Você gosta de um Guns N' Roses? A Saga de Kid Winchester, está o link, mas também você pode procurar. Nas livrarias você pode procurar tanto A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, como a Saga de Kid Winchester, ou levar os dois. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer tocar o Satanás para fora de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição, ajudar o Cuesta, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. A gente ontem ouviu o Lacombe fazendo um negócio legal na revista Timeline, pedir uma doação com o número do dia. Então, gente, você pode doar R$23, faça a doação hoje, dia 23, R$23, ou 23 mil, ou 23 milhões, fica ao seu critério, mas tem que ter o 23. Ah, Matheus, posso doar 23 centavos? Pode, sem dúvida, pode. E vai tomar no seu cu depois disso. Na sequência, tem o link da boutique do Cuesta, pra você comprar sua beca de conservador para as manifestações. O link do meu álbum de rock, ó, que eu sou roqueiro, eu sou compositor. Eu sou roqueiro, mas sou bunda mole, que nesse tem. Eu sou conservador.
Tem o meu álbum em parceria com o meu amigo Renato, Pop com Letras de Mateus, é um álbum de rock. Pode ir lá, tem uns blues também muito bons também. Você vai se divertir. E, na sequência, o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Ontem o pessoal recebeu em primeira mão a notícia de que o livro chegou saído do forno. E, ó, vou fazer um evento lá em Santos para... Não vai ser um lançamento oficial, vai ser um lançamento extraoficial com os amigos, eu vou anunciar também. Vocês estão convidados. Pode comprar o livro e levar lá, que eu autografo, ok, gente? E aí, fazendo isso, eu acho que no Viana também. Eu vou autografar o livro no Viana e vamos ver se no Empório Laura Guiar. Eu vou avisar onde eu vou estar presente para vocês irem lá com o livro, se vocês querem adquirirem, poderem ir lá. Se comprar hoje, vocês já terão o livro, é uma semana, ele já estará na mão de vocês. Esse evento vai ser em 2 semanas que eu vou fazer isso, ok, gente? E vou anunciar em primeira mão no WhatsApp. Eu vou avisar aqui, mas em primeira mão tudo no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acordes. O bar do Naldo ainda está à venda, hein, gente? Eu só durante esses eventos de rock, porque teremos mais 2 programas sobre o Guns N' Roses. E na semana que vem, quem que nós teremos aqui falando de afetação? Billy Idol. Billy Idol, britânico Billy Idol. Então, mas o Naldos Bar continua à venda. Não foi vendido, não. Ok? E próximos eventos, atenção, Denilson. Próximos eventos. Amanhã, Combustível, Metal e Poema, os 40 anos do Guns N' Roses, Duff McKagan. Na sexta, dia 24 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. E Combustível, Metal e Poema, 40 anos do Guns N' Roses, Appetite for Destruction. No sábado, dia 25 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 25 de outubro de 2025, às 8 horas, Combustível, Metal e Poema, os 40 anos do Guns N' Roses, Appetite for Destruction. E na sexta, dia 24 de outubro de 2025, às 8 horas, amanhã, Combustível, Metal e Poema, os 40 anos do Guns N' Roses, Duff McKagan. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!